Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste primeiro trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. E eu quero aqui aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo pastor Flávio Torres, da Igreja Brasil para Cristo. Ontem eu fui assistir um estudo escatológico com meu querido Maciel Silva, mas por algum motivo não foi possível ser realizado. Aí eu, passando na JK, disse, vou assistir a Escola Dominical com o pastor Flávio, que eu sei que é na quarta-feira que eles realizam. Eu lembrei da história de um rapaz que entrou errado numa loja procurando um produto e não tinha o produto. Aí o vendedor disse, já que o senhor perdeu o final de semana, que tal uma pescaria? E vendeu para aquele moço não só a linha, mas o anzol, o molinete, a vara, o barco, acabou vendendo uma carretinha, uma cabana, uma barraca, etc. Então o moço entrou lá errado e acabou encontrando muita coisa. Eu ia num sentido com minha esposa e acabamos tendo um estudo extraordinário com o pastor Flávio e justamente dentro do tema avivamento. Ontem o pastor Flávio trabalhou com o Ezequiel 37, que nós falamos recente agora na Escola Dominical sobre Ezequiel no trimestre passado, e o pastor Flávio estava trabalhando dentro do Ezequiel 37, mostrando que o corpo sem vida não vale nada. Osso, carne, nervos, pele, mas e a vida? E explicou muito bem o que é a vida. Deus abençoe o pastor Flávio. Aproveitei para ver meu amigo Netinho, aproveitei para ver o meu irmão Etevaldo, vi vários outros irmãos. Ontem também encontrei o Éden estava lá na igreja ensaiando com os jovens, vi a Ellen, vi o Jackson, que estavam também orando lá com os jovens, pois estavam em dois departamentos, enquanto uns oravam, os outros ensaiavam. Deus abençoe. Quero aproveitar aqui para mandar abraço para o Flávio Jesus, que está nos assistindo. Flavinho está conosco. Deus te abençoe, Flávio. Ele tem recebido umas pressões minhas, mas ele está assistindo às aulas agora. Quero cumprimentar aqui o irmão Carlos Simão, que é do CETEC, que agora está transmitindo os nossos vídeos no CETEC. Deus abençoe, irmão Carlos. Quero cumprimentar aqui meu querido Maciel, como já disse. Quero cumprimentar aqui irmão Manuel Messias Alves Costa. Ontem o irmão Manuel mandou um abraço. Deus te abençoe, irmão Manuel. O Manuel eu conheço desde 1998, quando eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães. Completam 25 anos, né? 25 anos. O pastor Ivan chegou no mês de fevereiro e eu cheguei no dia 3 de março. Diferença de poucos dias, e tenho o privilégio de ter trabalhado com ele todo esse tempo. Então Deus abençoe o irmão Manuel, Deus abençoe as meninas, Sara, Solange, Silma, meu cunhado Josué. Deus abençoe a irmã Maria, que é a companheira inseparável do irmão Manuel. Deus abençoe Kelvin Novaes, que me mandou muitas mensagens ontem com relação aos nossos estudos. Deus abençoe o presbítero Romário, Deus abençoe o pastor Robson Mendes, Deus abençoe o pastor Marco Mariano. Hoje foi necessário fazer estes cumprimentos. O tema do nosso trimestre, tratando de avivamento, e ali são pessoas que estão avivadas, é Aviva a Tua Obra. E o subtema do trimestre fala sobre o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Precisamos nos quebrantar para que possamos encontrar o verdadeiro poder de Deus e não fazer algumas simulações. Meus queridos, nós estamos na temática da semana, lição número 5, com o título O Avivamento na Vida da Igreja. A igreja deve estar avivada, não fervorosa somente. Ontem o pastor Flávio falando sobre isso, me chamou a atenção. O fervor é algo que esquenta e esfria. Esquenta e esfria, não é só o fervor. Ela deve estar realmente como brasa viva, queimando o tempo todo. Pois se ela deixa de queimar, ela se transforma em carvão. Se ela deixa de queimar, é igual ao sal que perdeu o seu sabor. O sal que perdeu o seu sabor, perdeu o seu valor, tem que ser lançado fora para ser pisado pelos homens. O que é de um crente que não é quente? De um crente que não tem calor, de um crente que não tem fogo, de um crente que não está junto com outro crente para gerar uma labareda grande de fogo. Então nós estamos aprendendo isso e falando nesta semana na vida da igreja. Nós estamos já na quarta reflexão. Você tem 3 para trás, assista-as em nome de Jesus. Você tem esta e assista as outras 2 que, querendo Deus, nós faremos, se for a sua vontade, tá bom? Na reflexão de hoje, nós, com base em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós falaremos sobre a perseverança dos primeiros crentes. A perseverança dos primeiros crentes.
Meu querido, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Se você está assistindo, vá lá, dê um like. Se você assistiu, vá lá, coloque um like. Se o conteúdo estiver ruim, coloque um dislike, isso aí é fato. Mas se estiver bom, coloque um like, manda aí para alguém. Abençoe um crente, abençoe um obreiro, abençoe alguém, porque esta palavra, ela orienta, tá bom? Atos capítulo de número 2, versículo 42, nós vamos ler aqui na Bíblia de Estudo NVI, na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Porém, o texto cita para nós aí só o versículo 42, mas eu quero ler do 42 ao 47, que eu creio que fecha uma ideia, do 42 ao 47. E nós temos aí já outros estudos que citam esse mesmo texto na sequência. Eu vou deixar o link aí disponível para quem quiser ver, ou basta colocar aí no YouTube AT, que é Atos, ponto, e meu nome na frente, Claudionor Machado, AT, ponto, espaço, Claudionor Machado, que o YouTube vai trazer todos os comentários que nós já fizemos dentro do livro de Atos. Legal, né? Vamos lá. Como diz aqui, a perseverança dos primeiros crentes. E por que eles perseveraram? Porque estavam avivados. Crente avivado persevera. Crente avivado não sucumbe diante de algum problema. Não sucumbe diante de algum problema. Ontem eu ouvi quando o pastor Flávio disse, você está vendo que é um problema? Fale da solução. Você está vendo que é uma dificuldade? Mostre que vai ter vitória. Tem uma visão diferente. Porque o vale era de ossos secos. O que é que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Pois bem, então eu te digo, profetiza vida para esse vale. Nós temos que agir nesse sentido. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 42, na tradução NVI diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles quem? Os irmãos que estavam saindo lá do dia de Pentecostes, os irmãos que estavam agora indo pelo mundo para anunciar o evangelho e que estavam juntos. Eles estavam juntos. Juntos em qual sentido? Qual propósito? Falando mal da vida de alguém? Não, de forma nenhuma. Juntos se preocupando com o tempo, o que é que os anjos disseram? Atos capítulo 2, versículos de 9 a 11. Varões galileus, por que estáis olhando para cima ou para os céus? Este Jesus que em cima foi recebido nos céus, há de vir, como para os céus vistes ir. O que foi que vocês ouviram dele? Aí você vai lá para o livro de Marcos, que nós fizemos referência ontem, e você vai entender quando o texto diz, ide para Jerusalém, ficai lá até que do alto seja revestido de poder. Isso aí está em Atos. Em Marcos diz assim, e ser-me-eis em Atos também diz, ser-me-eis testemunho. Em Atos diz, colocará a mão sobre os enfermos, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, tal. Tudo isso é consequência da descida do Espírito. E agora estes irmãos estão nesse momento posterior, da descida do Espírito. Aí continua, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ensino de Pedro, ensino de João, ensino dos apóstolos. Ao partir do pão, eles partiam a comida juntos, eles participavam da Santa Ceia juntos. E Paulo dá orientações para a Santa Ceia, esperem uns pelos outros, não coma ninguém na frente. Se alguém tem fome, coma em casa. Tem que ser realizada a festa ágape. Eles estavam juntos na comunhão, ao partir do pão, nas orações, todos estavam cheios de temor. Em outra tradução diz, em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Por quê? Porque todo mundo estava junto, todo mundo orava. Os apóstolos receberam também o dom do Espírito Santo, que é o batismo. Os apóstolos receberam a virtude do Espírito Santo, que são os dons espirituais. Vamos para o versículo 44. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmão, uma igreja avivada, uma igreja que tem a vida na presença de Deus, ela subsiste porque ela está junta. Até os porcos espinhos precisam criar um meio de estarem juntos, porque senão não suportariam as intempéries e nem suportariam também os inimigos, as afrontas. É preciso estar junto. A Bíblia nos diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado. A Bíblia nos diz que é bom que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. E se estiver fazendo frio, ambos se aquecem. É necessário que nós estejamos juntos. Alguém consegue quebrar um pendãozinho. Agora juntem 100, 200, 300 pendões e dê para a mesma pessoa quebrar. Ele não quebra.
Então estavam todos juntos, tinham tudo em comum, ninguém era melhor que ninguém, estava tudo igual. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Aqui é um caso extra, porque nós temos o caso de Barnabé, o irmão José, filho da consolação. Ele recebeu o nome de Barnabé porque foi chamado de filho da consolação, mas o nome dele é José. Ele pegou sua propriedade, vendeu, viu que os irmãos passavam necessidade, distribuiu entre os irmãos, que ficou conhecido no primeiro século da era cristã como comunidade da fé, comunidade dos bens, melhor dizendo, comunidade dos bens. Quem tinha, distribuía com os demais. Foi por causa de Barnabé que surgiu aquela questão de Ananias e Safira. Barnabé recebeu uns elogios, uns lauréis, umas palmas, todo mundo se alegrou. Ananias e Safira fizeram algo semelhante, dando parte da sua herança para que também pudesse receber os lauréis, pudesse receber as glórias. Aí é quando o apóstolo Pedro chega para eles e diz: vocês estão enganando a quem? Vocês estão querendo enganar a Deus. Vocês não estão batalhando somente com o homem. Então veja que Barnabé teve a preocupação com quem está faltando. Graças a Deus, as nossas igrejas têm o costume de distribuir cestas básicas, de auxiliar o necessitado. Isso é muito bom. Assim foi feito também nos primeiros dias da era cristã. Há entre nós aqueles que são avivados, mas que precisam de víveres, precisam comer. E como é que fica a nossa vida? Então, tudo isso molda o perfil da igreja. Você mantém alguém avivado pela mente, pelo coração, mas também pela boca. Como é que uma pessoa de estômago vazio, desde que não esteja consagrando, esta pessoa estará avivada, estará feliz, estará focada? Não tem condição. Até a gente, quando falta dinheiro para pagar uma conta, até a esposa, Deus abençoe minha esposa, que é muito sábia nesse sentido, percebe que nós não estamos bem porque falta dinheiro para pagar uma conta. E naqueles dias, a comunidade dos bens, os irmãos que passavam por necessidade. Então, se você quer manter alguém avivado também, lembre-se desse detalhe. Infelizmente, alguns, aí eu já vou chamar você para assistir a minha live, o que é a igreja, vê a igreja como sua, como um comércio. Tudo meu, tudo meu. Se não for por tantos por cento, eu não vou. E de vez em quando nós encontramos alguém que diz: não, aqui não é dessa forma não. Final de ano, o próprio pastor Flávio fez um jantar, um almoço, para os irmãos, e disse: irmãos, ninguém vai pagar nada. Quem quiser contribuir, contribua, mas ninguém vai pagar nada. Estas coisas devem ser entendidas, porque daí advém o conceito de sem fins lucrativos. Para alguns, os sem fins lucrativos é chegar no final do ano e tirar todo o dinheiro que está na conta e aplicar da forma que bem lhe aprouver. Na realidade, o conceito de sem fins lucrativos é que aquele valor repercuta em favor dos fiéis, dos que são membros. Aqueles que fazem parte da membresia devem ser beneficiados com aquele valor. Tira ali a prebenda de quem tiver que tirar, abençoe todo mundo, mas não é para retirar, zerar a conta. Não é esse o fim da expressão sem fim lucrativo. A expressão sem fim lucrativo é que você vai repercutir em favor dos próprios. Ninguém tem o sentido de lucro. E eu percebo que tem muita gente que quando ouve esse tipo de atitude hoje não gosta. Então entenda, ande de acordo com a palavra de Deus e não interprete a igreja como sua. A igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Alguns são meramente administradores, então fica a dica. Porque aqueles irmãos supriam as necessidades de cada um. Versículo 46. Todos os dias, por consequência destes detalhes, que é o motivo pelo qual eles perseveravam unidos, perseveravam firmes, avivados, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Aí você vai ter a igreja cheia. Quer ter a igreja cheia? Traga para o povo a palavra dos apóstolos. Quer ter a igreja cheia? Reúna-se com eles na oração, no partir do pão, na comunhão. Tenha tudo em comum com eles. Ajude os necessitados. Aí você vai ter a igreja cheia. Agora, se for me dá, não é bem assim. A igreja percebe quando alguém trabalha com o foco no benefício que vier. Vamos para frente, senão a gente acaba falando demais. Estavam ali no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Cada um tinha o que comer em sua casa e partia o pão. E juntos participavam das refeições, as ceias. De vez em quando tinha uma festa ágape, de vez em quando tinha um jantar na casa de alguém, um culto de ação de graças, meio escondido porque a perseguição era grande, mas eles tinham.
com alegria e com singeleza de coração. Alegrava-se, hoje eu só tenho um pão, alegre-se. Hoje eu tenho um banquete, alegre-se. Isto deve ser ensinado. O fim de tudo é Cristo. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, disse: de tudo que se tem ouvido. Eu vou repetir: de tudo que se tem ouvido, o fim é, assuma, temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então nós precisamos, no presente momento, estarmos contentes com o que virá futuramente, porque Cristo virá futuramente, melhor dizendo. Mas fiquemos contentes com o que temos, porque está escrito: em tudo dai graças, em tudo dai glória. Que tal? Vamos ao versículo 47. Louvando a Deus. Não é louvando a fulano, não é a glória minha, não é assim. Louvando a Deus e caindo na simpatia ou na graça de todo o povo. Aí, meu irmão, na hora que se junta, de repente no bolso de um tem uma notinha de 100, ninguém nem sabe. E de repente aquela notinha aparece, porque quem está com a nota no bolso percebe que realmente ele estará investindo no reino. Vamos cuidar com isso. Alguns aí vivem, não sou adepto da teologia da prosperidade, alguns vivem aí exclusivamente, dê a Deus e Ele te dá de volta. Cadê Deus? Recentemente alguém quis cobrar juro de alguém que não entregou o dízimo. Irmão, você não entregou o dízimo, quanto é que sua empresa rendeu? Rendeu tanto, está calculando aqui, você deve tanto, levando em consideração lá o Antigo Testamento, X%, você deve tanto, você quer pagar como? Posso emitir um boleto aí e tal, etc? Ou como é que é? Vacinar promissória? Meu irmão, não é por aí, não é por aí. Agora, faça a coisa com sinceridade, com sigileza, esteja junto, tenha cheiro de ovelha, tem ovelha aí pedindo para o pastor visitar, tenha cheiro de ovelha, visite a ovelha, e certamente você será abençoado. Vamos continuar. E o Senhor, aí agora o Senhor entra em cena, gente. O Senhor, o dono do avivamento, o que batiza com o Espírito Santo, o que dá os dons, o que prometeu o Espírito Santo. Versículo 47. E o Senhor, é um acréscimo, lhes acrescentava diariamente os que se iam sendo salvos. O texto diz: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Com esta reflexão, nós concluímos hoje, dizendo para você que a perseverança dos primeiros crentes dependeu muito da atitude dos primeiros líderes. Que Deus te abençoe e que nós continuemos avivados na sua presença. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a comunhão e a assistência social na igreja primitiva. Já deu-se uma pincelada hoje e haverá mais alguma coisa amanhã. Que Deus te abençoe, fique conosco, compartilhe, curta, comente. Em nome de Jesus, vai lá, comenta mesmo e dá um like lá, não esquece não. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.